mais bacana foi, sem dúvida nenhuma, as incontáveis provas e todos os momentos que eu ouvi e senti e vi de perto as lágrimas de Chico Xavier, preocupado com a dor de pessoas outras. A sua dedicação, que nós vimos no ar através das entrevistas, das suas orações, das suas psicografias, sem câmeras ligadas, no nosso dia a dia, no momento em que estávamos só os dois conversando, trocando confidências, trocando ideias, enfim, conversas extremamente importantes, humanas, para conhecer um pouco mais a vida, porque Chico Xavier era uma sucessão de lições de vida a todos nós. Realmente o que mais me impressionou, amigos, não só o Manuel em Portugal, mas como todos vocês, como também a nossa amiga Célia lá de Osaka, né, no Japão, enfim, o amigo de Blumenau. Aliás, um detalhe, Blumenau, só um detalhezinho, eu tenho vontade de contar um pouco da minha história em cada uma dessas, todas as cidades que falaram. Eu tive reportagem nelas todas, mas não há tempo. Mas só para sintetizar a história da minha em muitas cidades, quando o neto de Blumenau, no dia 2 de setembro de 1950, foi participar das festividades do primeiro centenário de Blumenau, o Saulo Gomes estava lá, vivendo aquela emoção na Avenida 15 de Novembro. Pois bem, então, tudo isso ocorreu na nossa vida, e o Chico, então, soube, em cada um daqueles momentos, me dar realmente essas verdadeiras lições de vida. E na sua expressão, na sua angústia, na sua fala mansa, sofrida, e as lágrimas que muitas e muitas vezes eu vi em seu rosto, era sempre no instante em que ele estava falando do sofrimento de alguém e da sua vontade incontida de ajudar aquela pessoa que lhe havia escrito aquela carta ou que havia se manifestado ali no recinto de seu trabalho horas antes, ou muitas e muitas vezes. Isso é impressionante. Um dia espero, através de outros trabalhos com Intervidas, contar alguns detalhes. O sofrimento e a batalha de algumas famílias e pessoas que ele, Chico, de repente percebia, pressentia e adiantava. E dias depois eu ia ter a prova de que aquela família, aquela pessoa estava vivendo algum momento de dificuldade, e o Chico se mostrava assim, angustiado em falar, em comentar que alguém ligado a ele, uma pessoa amiga, estava num sofrimento muito grande e que ele não estava encontrando forças para ajudá-la. Então, objetivamente, esta prova de amor permanente ao próximo foi o que mais me impressionou no Chico Xavier. Você esteve, além dessas oportunidades dos programas, não é? Outras vezes em contato com o Chico, pessoalmente, não esteve? Muitas vezes. Eu acho que é um pouco do que os nossos telespectadores também estão querendo saber, o miúdo, sabe? A coisa pequena, o detalhe. Há coisas bem detalhadas e até muito bem documentadas, e não é para querer vender livro adiante, não. Isso jamais passou por minha cabeça e eu não seria indigno a este ponto. Mas essa equipe extraordinária de jovens da Intervida está preparando o meu próximo trabalho. A pretensão é lançar, e acredito que haja tempo, eu sei que é muito difícil, inclusive, de se ter realmente esse trabalho pronto para lançá-lo na TV, aliás, na Bienal do Livro em agosto. Mas, de qualquer maneira, sei que eles estão trabalhando, são competentes com essa intenção. Ainda no decorrer deste ano, e provavelmente na Bienal, estaremos com este livro pronto. Quando eu faço observação que não é para vender livro, não estou usando esse tipo de subterfúgio, né? Eu vou contar em detalhes algumas dessas experiências vividas. Por exemplo, você me pergunta, só como síntese do que você procura saber de mim. Um dia o senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente dos Diários Associados, me chamou, e essas missões eu recebia, independente da atuação do diretor de jornalismo. O senhor Edmundo me chamou com o Walter Sampaio, diretor do jornalismo na época presente, e disse: eu queria que você fosse, o avião está aí à disposição, eu queria que você fosse a Uberaba conversar com o Chico, porque os doutores, aí numerou, não estou autorizado ainda a falar o nome deles, esses 6 doutores, professores da USP e da Unicamp, querem conversar com o Chico Xavier. E olha, particularmente dizendo a vocês, o Chico, naquela sua primeira entrevista aí no Pinga Fogo, falou tanta coisa sobre ciência que eles estão preocupados, querendo saber alguma coisa disso. Em verdade, iam testar o Chico.
como você vê na história do repórter da Globo, em 1935, mostra o doutor Maurício, se não me engano, Azevedo, um médico que saiu de Belo Horizonte e foi ver de perto o fenômeno Chico Xavier com a intenção de analisar, e a intenção do doutor Maurício, o médico em 35, era desmoralizar o Chico Xavier, Sim. foi testar o Chico. O mesmo aconteceu em 1971, quando 6 cientistas da Unicamp, aqui, Sim. daqui de Campinas e da USP em São Paulo, se reuniram com o Chico. Uma reunião que começou por volta de 2 horas da tarde no gabinete do presidente dos Diários Associados, lá na rua 7 de Abril, e terminou depois das 10 horas da noite. Ah, o Chico veio a São Paulo, O Chico então foi levado por mim a São Paulo, então perguntou quantas vezes, essa é uma delas. Sim. Numa missão extraordinariamente fantástica. Levei o Chico e ficamos com ordem de não comentar absolutamente nada. Pelas implicações naturais fáceis de entender, o Chico dialogou com esses professores de medicina, psicólogo, psiquiatra, geriatra, psiquiatra já falei, clínico geral, algumas outras especialidades que não cabe aqui comentar. Médicas, todos no campo médico. E esses homens inquiriram o Chico, fizeram perguntas, exigiram explicações, e vou só colocar coisa bem simples. Não saíram espíritas, mas saíram prontos para estudar o que eles consideraram um fenômeno único na vida de cada um deles. Eles não conseguiram entender durante todo aquele tempo e durante muitos meses, isso foi comentado, como o Chico tinha resposta para tudo, como ele conhecia profundamente aqueles momentos da medicina, da forma como ele colocou no programa, mas que ali, inquirido por aqueles 6 professores, ele pôde esmiuçar as suas explicações, as suas análises. Traduzindo, era um doutor discutindo com 6 outros doutores. E você estava presente na sala durante todos esses 8 horas. Como você começou a entrevista, testemunha ocular. Isso mesmo, testemunha ocular, eu não falo mentira. Eu não sou aqui o Saulo Gomes, mas a gente não inventa, não é? Nem aumenta, como diz lá aí um dos bordões da televisão, não é? Então, essa e muitas outras que não cabe aqui comentar, como disse, não é para forçar, amanhã compra o livro, nosso Chico, para poder ler o que está lá, não. Eu vou comentar em detalhes, com documentos, essa e muitas outras histórias, porque foram, viu, André, muitas e muitas histórias. Foram mais de 30 anos de convivência, em que eu levava o Chico, o que o público via no ar era uma coisa. Isso. O que eu via nos bastidores tinha coisas realmente extraordinariamente curiosas, diferentes, que de repente, por algum motivo, não tinham sido mostradas no ar. Mas que eu era testemunha daquele momento, pela confiança do nosso Chico Xavier. E por causa disso, não é, Saulo? Eu acho que muita gente queria usar o Saulo Gomes como ponte para chegar no Chico. Ó, dá esse bilhetinho para mim. Eu me lembro no Pinga Fogo, o Almir Guimarães, um pouco antes de terminar o programa, passa para o Chico um bilhete de um vizinho dele, o Ricardo Pinfield, Ricardo está aqui com a gente, onde um senhor estava pedindo que o Chico falasse dos números da loteria. Você está lembrado disso? Isso aparece muito bem em detalhes. Ele conta a história do pai dele vendendo bilhetes, e a luta toda era para o chamado bilhete premiado. É a história quando ele conta aquela época da roda, né? Que o pai dele possivelmente faria a roda parar para ele, Chico, ganhar na loteria. Se ele fosse, depois que o pai morresse, o pai dele disse que ia ser o guia do Chico, né? Eu vou ser seu guia para você ganhar na loteria, não é? E isso aí é interessante ver, porque no DVD, feito pela DVD Versátil, o Chico está contando isso com uma condição extraordinária que nenhum de nós saberia contar. Mas muito interessante, um fato real. O que mostra a naturalidade, a simplicidade do Chico, como também o cinema, o Daniel Filho está explorando esse aspecto. Quem com a personalidade do Chico, quem com a responsabilidade do Chico, quem com tudo aquilo que era o Chico Xavier, teria coragem de chegar numa televisão e dizer: eu tive medo de morrer dentro de um avião, e contar da forma como ele contou aquela história. Exato. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas
É a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto. Aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse assim, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel, parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com... Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, né, também não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.
E sem medo, não é? Sem medo de parecer, né, assim, frágil ou fraco, mostrando uma fraqueza natural do ser humano. Mostrando que ele é um ser humano. Nós aproveitamos esse momento também, Saulo, para abraçar nossos irmãos que estão no Brasil nos assistindo, mas também na Itália, no Japão, no Canadá, em Portugal, na França, na Bélgica, na Venezuela. Países que já se fizeram presentes na nossa TV Alvorada Espírita no programa ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo hoje a entrevista com Saulo Gomes. Saulo, voltando a essa sua experiência com a reportagem, no que a sua ligação com o Chico reforçou em você os atributos do repórter? Ele me deu a noção exata do quanto é importante ser positivo, honesto, verdadeiro, digno, honrado, acima de tudo, respeitando a dignidade e a honra de todas as pessoas. Então, eu sempre tive esse tipo de tratar e creio de tratar as pessoas, os meus personagens, fosse ele quem fosse em cada uma das minhas reportagens, creio que exatamente isso fez com que o Chico penetrasse no meu pensamento, sentisse o meu sentimento, a minha lealdade, a minha honestidade em relação ao que eu ia tratar com ele, por isso abriu as portas de sua casa para que eu fizesse esta memorável reportagem há 42 anos passado e o Pinga Fogo há 39 anos passado. O Chico deu exatamente esse sentimento de responsabilidade. Eu mantinha a minha dignidade, a minha responsabilidade perante as pessoas, mas aprendi muito mais com o Chico, porque com o Chico a gente só aprendia. É uma experiência inesquecível estar nesse momento com uma criatura tão rica que transforma um sorriso ou um gesto muito banal em uma coisa que externe um cristianismo sincero, não é verdade? Agora, eu li, Saulo, falando especificamente desse furo, dessa explosão de sucesso, não é? Porque eu acho que tudo que você fez, enfrentando todas as dificuldades, empenhando toda a sua vida com essa honradez no respeito à doutrina cristã espírita, está frutificando no seu caminho, não é? Eu acho que ninguém melhor, eu acho que na imprensa brasileira não há nenhum repórter que tenha melhor condição de recolher estes louros do que Saulo Gomes, com o sucesso que está fazendo, graças ao apoio da editora Intervidas, o livro Chico Xavier, o Pinga Fogo. Líder de vendas, né, está aí para ajudar as pessoas a entender este momento histórico da TV e do Espiritismo. E eu fiquei, quando fui procurar informações a esse respeito, eu fiquei surpreso de descobrir, Saulo, que nós só tivemos acesso básico a essas imagens do Pinga Fogo por causa do seu pioneirismo de buscar nos salvados do incêndio, vamos dizer assim, da antiga Tupi, num galpão da rodovia Anhanguera. Esse VT, é verdade isso? Isso é verdade. Houve o seguinte, a Tupi foi fechada por um ato de força do governo federal no dia 2 de maio de 1980. Foram lacrados seus transmissores, lacraram todas as dependências e durante um certo tempo ninguém tinha acesso ao nosso colossal acervo, as entrevistas, reportagens, os grandes shows, as grandes novelas, enfim, documentos históricos da história da televisão brasileira, que completa agora em setembro 60 anos a TV Tupi. Sim. Desde a sua inauguração, primeira emissora da América Latina. Então, passado algum tempo, uma colega, por nome de Maria, não lembro o sobrenome, do jornal do Estado de São Paulo, me procurou dizendo que estava empenhada numa reportagem para descobrir o destino do acervo da TV Tupi, onde estava todo aquele material da TV Tupi. E alguém, na mesma ocasião, me informou que estava num galpão na Avenida Anhanguera. E realmente esse material estava abandonado, um galpão em precárias condições, inclusive com muitos vazamentos, muitas goteiras e o sol também em determinados momentos, em certos dias, invadindo o local. Então, principalmente as películas, os filmes, né? Sim, e as fitas de DVD, do VT, né? Sofreram muita alteração e em meio a tudo esse chamado escombros, de repente eu encontro lá as fitas de Chico do programa Pinga Fogo. Foi por acaso ou você foi procurá-las? Por acaso, nós estávamos lá fazendo uma reportagem. Sim.
E aí, então, indo, procurar ver o que estava acontecendo, o jornal queria fazer a matéria, aí a fotografia de uma dessas fitas foi feita pelo Estado de São Paulo, publicado no jornal, inclusive, denunciando o abandono que estava relegado todo aquele material. Então, o material da Tupi foi recolhido e depois entregue aos cuidados da Cinemateca Brasileira, onde encontra-se até hoje, sendo recuperado, restaurado. É muito demorado e muito caro esse trabalho. Mas a parte do que se refere ao que estamos aqui falando, aos programas envolvendo Chico Xavier, uma boa parte foi salva. O principal, a entrevista de 68 e o Pinga Fogo de 71. Mas há muitas outras entrevistas e reportagens com o Chico que estão na Cinemateca Brasileira, que eu espero, muito breve, recuperá-las. Eu vou negociar com eles, porque eu acho que não tenho que pagar para recuperar um trabalho que é meu e que é da antiga TV Tupi. E você é a própria Cinemateca Brasileira, né? Da Cinemateca, você, Saulo, é a própria Cinemateca Brasileira em vida. Não é? É uma coisa que não se tem que ficar... Né? Faz um ofício, vai no guichê 12, protocola, pega o carimbo do secretário, autoriza. Nossa, estamos falando de coisas que foram protagonizadas, não é? Pela sua capacidade, pela sua liderança. E quando nós tentamos alcançar alguma coisa do acervo da Tupi, no que concerne a minha reportagem, essas e muitas outras de grande repercussão, a dificuldade que eu encontrei, na época eu até entendi, mas agora estou voltando, primeira oportunidade, então logo eu alivio essa minha tarefa de viajar pelo Brasil para falar do nosso trabalho, do nosso livro, do nosso Pinga Fogo, do nosso DVD, inclusive. Eu pretendo voltar já agora a uma nova mentalidade, uma nova direção, cabeças boas administrando a Cinemateca Brasileira, e tenho certeza absoluta que nós vamos nos entender como pessoas civilizadas, civilizadas, e aí eles vão ver, eu sei que a nova direção vai ver que eu tenho o direito, mas que não preciso obrigá-los a respeitar esse direito, de ter esse material para trazer, se não for aqui na TV Alvorada, Espírita, em qualquer outra televisão ou até mesmo pela internet. Há documentos históricos na reportagem da TV Tupi, em especial as minhas reportagens, que precisam e devem ser mostradas, além dessas matérias extraordinárias de Chico Xavier. E outras entrevistas com ele, que são fatos importantes que estão registrados e não mostrados ao público. Nós agradecemos o carinho da Aldete. A Aldete é uma telespectadora nossa, é uma cliente, vamos dizer assim, das mais expressivas da TV Alvorada Espírita. Ela é lá de Portugal. Ela está feliz por este programa. Ela diz que ela viveu no Rio de Janeiro de 76 a 80 e se lembra com muito carinho das suas reportagens, daquelas que você fazia, envolvendo o Chico e da fé que isso trazia para aqueles que estavam assistindo o programa. A Odete, de Portugal, nome, só não divulgamos o endereço porque nós temos um dever de preservar as nossas fontes, não é? Viu, Odete? Obrigado pelo seu carinho. Agora, Saulo, vamos falar... Odete, só um detalhe, queria dizer a senhora que eu sou carioca, filho de gaúcho, minha mãe carioca, mas meu avô, por parte de mãe, era Manuel Rodrigues Teixeira, ele era português. Temos aqui as manifestações ainda do Francisco, de Fortaleza. Queridos amigos, só para comentar que a entrevista com o repórter Saulo Gomes está um espetáculo. Maravilha. Parabéns ao André, ao Saulo, a toda a equipe da TV Alvorada. Obrigado. Poverello, Francisco, lá de Fortaleza. Estivemos lá agora em Fortaleza, há poucos dias, o Francisco deve receber, deve lembrar, no dia 6 agora do mês passado, estivemos autografando o livro, graças à atividade do pessoal da Estação da Luz, da Estação Luz, do Girão em especial. Nós fomos lá, fomos muito bem recebidos, esse povo hospitaleiro, e dei entrevistas, viu, André, e o nosso... seu telespectador de Fortaleza talvez tenha tido alcance algumas delas. Um dos programas mais interessantes que nós participamos lá foi exatamente o Coletivo, que é um esquema igualzinho o esquema do Pinga Fogo. Meia dúzia de jornalistas nos entrevistando, e foi um resultado esplendoroso. Quero aproveitar e agradecer a Fortaleza, a acolhida que tivemos lá nas emissoras de rádio, jornal, televisão, pessoal da Dragão do Mar, o pessoal do Povo, o jornal O Povo. Sim. Foi o jornal que em 1935 publicou a primeira reportagem com o Chico Xavier, que havia sido feita pelo Clementino Alencar no jornal O Globo. Isso.
no Rio e publicada lá em Fortaleza. Aliás, eu estou exibindo pelo Brasil inteiro, na minha fala sobre Chico Xavier, sobre a minha atividade, eu mostro um slide onde está lá, 1º de julho de 1935, a grande entrevista sobre Chico Xavier, produzida no jornal O Globo de Fortaleza. Eu não vou me estender mais, mas muito obrigado, Fortaleza. Tá vendo? É a Cinemateca ao vivo. Olha aí, estamos ouvindo história viva. E foi muito interessante esses comentários que o Saulo tem feito, porque ao resgatar o VT, não é, do programa Pinga Fogo, muitas pessoas têm dificuldade de acessar a parte da informação, porque não tem DVD, ou porque é longe, eu não encontro. Agora, o que levou, Saulo, você a organizar tudo isso em uma informação escrita? Porque, olha, os programas Pinga Fogo são tão ricos, o que o Chico fala nesses programas tão verdadeiros, que ele falou em 1971 coisas que a NASA está descobrindo agora em 2009, que, por exemplo, existe água na Lua. Você, muito gentilmente, está terminando o primeiro Pinga Fogo, o Almir Guimarães se encaminha para fazer o encerramento, você pede licença e faz uma pergunta do Luiz Lopes, o jornalista de uma emissora concorrente. Luiz Lopes Correia. Da Rede Globo. E o Luiz Lopes, ele faz a pergunta sobre vida em outro planeta. Como seria esse relacionamento do homem no futuro? E o Chico, ao responder isso, como o próprio Chico fala, inspirado por Emmanuel naquele momento, diz que o homem, se não produzisse um momento de conflagração, ele teria um avanço muito grande, ele construiria cidades de plástico nesses lugares, como a Lua, retiraria o material do próprio solo lunar e a água seria encontrada na própria Lua. Alguém que ouve isso pode dizer, esse homem aí bebeu antes de vir fazer essa reportagem aqui no Pinga Fogo. Ele tomou a pinga e ficou de fogo. Poderia pensar isso, não é? Mas, olha só, 2009, uma sonda da NASA projeta um objeto no interior de uma cratera para que o impacto produza aquela emanação de materiais que depois de estudados comprova-se a existência de muita água na Lua. Foram retirados 9 litros de água desse ponto da Lua. E olha, isso está no Pinga Fogo. Das páginas 96 a 99, entre essas páginas vai encontrar essa descrição que você acaba de falar. Exatamente. Então, o que levou você a ter esse ideal e a intervidas de uma forma tão assim especial, levar a essa realidade do livro Chico Xavier, o Pinga Fogo? É fácil entender. O livro, ele está na sua mesa de cabeceira, ele está dentro do carro, ele está na sua viagem, ele está dentro do avião onde você está viajando. Você lê, relê, você tem alguma dúvida, você tem a chance de voltar. O DVD, onde está? Nesse momento, estou me recordando desse episódio da água na Lua. Como é que o Chico disse? Se de repente os amigos estão discutindo, conversando, alguém pode levantar um ponto de dúvida ou alguém quer um esclarecimento mais. Então o livro exatamente tem essa grande vantagem. É um documento que está ali à sua disposição e o tempo passa, os DVDs vão desaparecendo ou ficam trancados em algum lugar onde só tecnicamente poucos dispõem de meios para utilizá-lo, e o livro não, o livro está na biblioteca da sua casa, está na Biblioteca Nacional, estará nos lares de milhares de pessoas, já agora, segundo a própria Intervida me informa, já neste momento mais de 40 mil lares brasileiros já dispõem deste livro. Se considerarmos 5, 6 pessoas por cada um, nós já sabemos que mais de 150 mil pessoas já tiveram a oportunidade de ler e reler alguns momentos dessas 200 e tantas páginas que estão nesse nosso Pinga Fogo. Enfim, é um documento para sempre. A vida vai continuar, os séculos virão por aí e alguém daqui a 1, 2 e 3 séculos vai numa biblioteca saber quem foi Chico Xavier, a sua imagem, a sua obra. Graças à perpetuação que só o livro pode oferecer. É verdade. Mas isso era uma vontade... Porque a própria imprensa guarda no seu arquivo o seu material. Era uma vontade sua
Ou foi a Intervidas que te procurou para que isso se convertesse? Era uma vontade minha. Sim. Eu vou contar muito rapidamente. Era uma vontade minha. Não tenha pressa, pode contar devagar. Você quer saber como foi? Veja bem, eu fiquei 4, 5 anos tentando, procurando pessoas. O Oceano Vieira de Mello me encontrou, acreditou na ideia. Em 2006, no dia 30 de junho, na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nós lançamos o DVD. Isso. Aí eu sempre com a ideia do livro, o livro eu preciso fazer, precisamos fazer o livro. O DVD fazendo sucesso, graças inclusive à competência também do Oceano, grande espírita e jornalista e pesquisador que é. Há mais ou menos 2 anos eu fui fazer uma palestra em Catanduva, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e lá estavam, dentre outros, um dos seus diretores, esse moço Ricardo Pinfield. Isso. E terminada a entrevista, nós fomos para o jantar, a repercussão foi muito boa, eu não contei nenhuma história diferente daquilo que conto com emoção, e às vezes até com muita vontade de chorar. Eu tenho esse meu Chico Xavier sempre dentro de mim, enfim. E aí, o Ricardo se empolgou, se impressionou, reuniu a sua equipe, e o sonho do repórter, que eu sei que era a vontade do Chico, pôde acontecer. E passado mais ou menos 1 ano dessa conversa, o Ricardo criou a Intervidas, está aí esse momento vitorioso, que é uma verdadeira glória para o jornalismo brasileiro. Esse programa foi um marco do jornalismo brasileiro, como eu digo na capa do nosso DVD, no nosso Pinga Fogo, e é uma história de vida que cada um de nós precisa e deve assistir. Então eu estou feliz, a Edna está feliz, todos nós por termos tido essa oportunidade. Nós estamos muito felizes, agradecidos à TV Tupi por ter feito, ao Saulo por ter lutado pelo ideal, não é? O ideal de sugerir e levar o Chico, ao Chico, não é? Por ter aceitado mineiramente daquele jeito. Eu não sou capaz, mas vamos lá, não é? Eu tenho medo do leão, mas eu vou na frente do bicho, né? E ao Ricardo, o Ricardo Pinfield, que é o nosso exemplo de lutador, de realizador, já na Candeia, não é? A distribuidora, uma das maiores distribuidoras de livros espíritas do Brasil. O Ricardo já inovava, já realizava, e depois com a Intervidas, a editora que está lançando obras de qualidade como esta, porque como disse o Saulo, realmente, nós muitas vezes não temos o DVD para assistir na hora, queremos estar no carro, vamos viajar, você não tem um aparelho de DVD, não tem uma máquina que reproduza, mas você leva o livro. E olha, o que eu contei aqui é muito pouquinho, perto do que está ali, o ensinamento que Chico nos deixa. E então, fatalmente, haverá de ser não só 40 mil exemplares, o número de edições que isso de exemplares que isso será possibilitado, não é? Mas o sucesso que nós desejamos, que sem o nosso desejo já aconteceria, haverá de iluminar a consciência das pessoas por muitos e muitos séculos. Nós temos as participações agora, aqui, Saulo, do Vando e Ivanildo Tavares, lá de São Paulo. É sempre muito bom relembrarmos os acontecimentos que envolveram a vida de Chico Xavier. Parabéns à TV Alvorada Espírita pela iniciativa de entrevistar o jornalista Saulo Gomes, que é, sem dúvida, um arquivo vivo. Além de tudo o que ele já sabe, não é desse médium, Chico Xavier, a quem muito respeitamos, o Vando, que te cumprimenta, da cidade de São Paulo. E a Rosina, também da cidade de São Paulo. Amigos, esqueci de parabenizar a todos, ao Saulo, ao André, à equipe da TV. Parabéns pela entrevista, pela oportunidade de conhecermos um pouco da vida do querido Saulo. Muito grato, porque esse era o nosso objetivo, não é? Falarmos do Chico, falarmos do Pinga Fogo, mas falarmos do Saulo, não é? Que entrou nos lares e até hoje vai fazendo parte da nossa vida de forma a nos ensinar coisa séria, coisa boa, coisa bonita. Eu tenho falado, Ricardo, Dona Edna, Saulo, Solange e você, tenho falado sempre que a televisão, infelizmente, tem apresentado muito lixo para o telespectador, que às vezes é difícil você escolher algo, não é? Mas, graças a Deus, nós temos do Saulo e de outros companheiros essa moldura de coisas positivas, de coisas
que fazem a vida valer a pena e a gente saber, puxa, vamos poder continuar aí com um Saulo Gomes falando, emocionando e se emocionando com coisas lindas do mundo espiritual. Mas essa edição, você disse que a primeira foi aquela que você entregou para Dona Aparecida, não é? Dessa capinha reciclada aqui. Primeiro exemplar. Primeiro exemplar. E agora você estará hoje, aliás, hoje não, né? Você está com rodinha no pé faz quanto tempo agora, Saulo? Nós estamos bastante tempo aí, já corremos um bocado aí, um pedaço do Brasil, né? Começamos no dia 2 de abril, às 14 horas, assistindo a primeira exibição do filme lá em São José do Rio Preto. Às 9 da noite, no próprio dia 2 de abril, estávamos lá em Catanduva, sede da nossa Intervidas, né? Assistindo, vivendo a emoção, falando para o público. O Ricardo fez uma apresentação rápida ali para quem ia assistir o filme. E depois nós seguimos, né, para Fortaleza, Teresina, Natal, algumas outras cidades brasileiras. Participei já até agora de 7 programas de entrevista em São Paulo. O último foi o programa do Ratinho, em vários canais de televisão. Depois fomos, em meio a tudo isso, fomos para participar do 3º Congresso Espírita em Belo Horizonte. Estamos hoje aqui. Você precisa e deve conhecer o conteúdo deste livro, que isto é, acima de tudo, uma lição de vida, como nenhum homem público no Brasil conseguiu escrever. O Chico Xavier conseguiu, na célebre entrevista, pela primeira vez na íntegra, as 2 entrevistas aí estão. E nós vamos prosseguir. Agora, os dias 22 e 23, estaremos participando da Bienal do Livro em Belo Horizonte. Depois nós vamos voltar novamente a nossa jornada pelo Nordeste. Haja fôlego, né, Edna? De jangada ou não? Não, dessa vez não é mais de jangada. Mas estivemos com o jangadeiro lá no Mucuripe, agora há poucos dias. Quando a maior concentração de jangadeiros no Brasil sempre foi em Fortaleza. Nós já chegamos aí a 45 mil. Quando tínhamos 45 mil jangadeiros no Brasil, 4.500 só ali no Mucuripe, onde nós estivemos agora, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, há pouco tempo. E depois nós vamos voltar agora para outras cidades do Nordeste, começando por João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Recife, São Luís, Maceió, e nós vamos desbravando o Brasil. Com certeza, com esse entusiasmo que o Chico e força que o Chico nos dá, com o entusiasmo desses moços da Intervidas, com a paciência e competência e resistência da minha mulher, nós vamos mostrar essa imagem ao vivo, asseguro a vocês. Espero em Deus ter realmente a saúde continuar da forma que está. Até o fim deste ano teremos ido a todas as capitais brasileiras e as principais cidades brasileiras, porque o Chico merece que se fale da sua vida e da sua história como nunca foi falado. Há quase 40 anos mostramos um pouco da sua história e hoje estamos repetindo, culminando com este grande sucesso que está aí no cinema, que para a felicidade nossa, como sabem os telespectadores, muitos dos telespectadores, o Pinga Fogo atravessa inteirinho o filme, a grande produção do Daniel Filho no cinema brasileiro. O fio condutor do filme. A expressão é do próprio Daniel Filho. Pinga Fogo foi o filme condutor para esse trabalho. Olha aqui, o Francisco de Fortaleza escreveu de novo, estou super feliz. Nossa! Agradeço em meu nome de todos os fortalezenses que não estão podendo ver este belíssimo programa pelas palavras carinhosas de Saulo Gomes. Que Jesus o abençoe sempre. O Francisco está aí abraçando você. Obrigado, Francisco. Eu participei da campanha do Oroz, quando lá em 1960 o Rio Jaguaribe invadiu todas aquelas cidades, até passando por Iguatu, Aracati, etc. Eu fui o repórter responsável pela grande reportagem, pedindo socorro para aquele povo, e o Brasil atendeu, e isso é outra história grata que eu trago do Ceará. E é outra coisa em comum que o Saulo tem com o Chico, salvar outras vidas, não é? Falar, defender, ser aquele que com lágrimas, mas com suor, está aí à frente dos necessitados. Nós vamos mostrar agora para os telespectadores o nosso livro, né, o Chico Xavier no Pinga Fogo, organizado pelo Saulo Gomes, para que você possa procurar nas livrarias. E você tem um site onde o Saulo conta um pouco disto e mais outras coisas, o site do Saulo Gomes,
também poderá encontrar a obra nas livrarias ou comprar diretamente da Intervidas. É possível isso, não é, Saulo? Não? Só livrarias, Ricardo? Nas livrarias de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então, a Intervidas e a Candeia está abastecendo as livrarias de todo o Brasil com Chico Xavier, o Pinga Fogo, fazendo esse sucesso, né, de queimar os estoques. Fala, Saulo. Permite só uma observação? Gostaria de dizer ao telespectador que o sucesso do nosso trabalho, com a nossa presença desse livro nas prateleiras, não é exclusividade das livrarias espíritas, não. Todas as livrarias do país, a aceitação é na mesma proporção. Do Pinga Fogo eu tenho um dado concreto. Pinga Fogo em DVD, 60% das vendas efetuadas no Brasil, segundo a Oceana Vieira de Mello nos informou, eram não espíritas comprando DVD com Chico Xavier. Me parece que a proporção, eu creio que hoje seja a mesma, mas o fundamental, esta obra é tão importante e tão séria que todas as redes de livraria, as maiores livrarias do país, aceitaram e têm procurado a Intervidas para adquirir o livro, porque a procura é muito grande, felizmente. Então, não somente as livrarias espíritas, mas é um acesso que você tem em todas as livrarias do Brasil inteiro. E o nosso Chico vai chegar até agosto. O trabalho da Intervidas é nesse sentido, é o nosso sonho e acredito que nós vamos realizar. Porque se faltar um pouquinho, o Chico ajuda. E a gente espera ter a honra de poder apresentar esse novo trabalho aqui na TV Alvorada Espírita, se você aguentar a gente. É uma soma de informações, detalhes, as cartinhas, os bilhetes, os documentos reservados, as reuniões secretas. Mas você vai contar tudo? Nós levamos o Chico, vamos contar. Ou vai ficar preservando a fonte? Não, nós vamos contar tudo, preservando naturalmente algumas coisas muito sérias entre dois amigos e que o Chico levou para o túmulo e o velho repórter também vai levar. Mas nada comprometedor, coisas sérias. Bom, a gente quer saber, você teve um papinho no pé do ouvido com o Chico, né? Nós estávamos aqui por lado de cada TV, você pode contar algumas coisas, exato, na verdade. Pode contar. Por exemplo, você sabe, falando dos sertanejos lá o Chico conta em um livro que agora eu não me recordo, que o primeiro movimento de libertação dos escravos, que ele tem notícia, espiritualmente falando, aconteceu, se não me engano, lá no Ceará. Em Fortaleza. Em Fortaleza, quando os jangadeiros se recusavam a atravessar nas suas jangadas os homens que mantinham escravos, os negros. Daí surge a imagem do Dragão do Mar, o grande jangadeiro cearense, anos depois veio... Ele homenageia os cearenses em uma palestra. Depois veio Jerônimo e depois o Jacaré, os três grandes jangadeiros da história do Ceará. Que fazem esse movimento se tornar movimento nascido ali e depois se propagando por todo o Brasil. Não é verdade? Bem, nós vamos... Raul, vamos fazer um pequeno intervalo para que no próximo bloco nós possamos despedirmos-nos também, colocando as câmeras da TV Alvorada para o nosso Saulo Gomes e levar a você as últimas informações da nossa entrevista aqui ao vivo na TV Alvorada Espírita. Não vamos demorar, é rapidinho. Até já.